Salve, nação corintiana, Isaac da Fel aqui trazendo as informações do Corinthians. E eu quero começar falando sobre o fato de que o Timão acionou o CNRD para cobrar clubes devedores do Corinthians. Como a gente sabe, né, da mesma forma que o Corinthians tem dívidas, como todos os outros clubes também têm, existem times aí que possuem pendências a acertar, né, pendências financeiras a acertar com a gente. Então, o Osmar Stable acionou o CNRD para cobrar esses clubes, né, que tem esse tipo de pendência. E aí aqui a gente tem uma lista com os clubes que devem ao Corinthians, que pelo fato de o Timão ter acionado o CNRD, irão ser cobrados aí para que paguem. E aí na lista tem o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Curitiba, Vasco, Botafogo, Ponte Preta, Santa Cruz. Até o Santa Cruz, né, o Santinho de Pernambuco aí devendo ao Timão. O Sport também de Pernambuco devendo ao Timão. E o Bahia, né? Ou seja, temos aí uma lista bem sólida até, né? Dois grandes aí de Minas, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Grêmio e Inter, né? Grenal aí devendo o Timão juntos aí. Enfim, Vasco, Botafogo. Só que é o seguinte, né, Fiel? Quando eu vi isso aqui, eu fiquei feliz, né? Eu pensei, pô, peraí, o Osmar vai cobrar essa galera e tal, né? Já deixa o like aí, tá, Fel? Ajuda muito aí o trabalho da gente, né? O like, a inscrição e aí o sininho. Só que aí depois eu refleti melhor e eu pensei, pô, peraí. Se o Corinthians pode acionar o CNRD para cobrar esses clubes, eles podem também fazer o mesmo na janela de transferência. Então, se eles não gostarem dessa cobrança aí, né? Dessa atitude que o Timão teve de cobrar eles via um órgão, né? Isso pode acabar fazendo com que eles se juntem aí, né? Ou alguns deles aí coincidentemente se juntem para na janela dar um transfer ban na gente, né? Porque se o Cruzeiro deve para o Corinthians, o Corinthians também deve para o Cruzeiro. Então, assim, é uma atitude meio controversa aí o Timão fazer isso nesse momento, né? Beleza, né? Se eles pagarem caixa entrando, mas o Timão também deve a parte desses times, né? Assim como outros que não estão aqui nessa lista. Então fica esse dilema, né? O Corinthians acertou ou não em acionar o CNRD para cobrar esses clubes, né? E eu agora tenho minhas dúvidas porque realmente, se eles fizerem o mesmo, se juntarem para fazer o mesmo, o Timão pode pegar em bomba, né? Uma coisa é um cobrar vários, agora vários cobrar um, a situação muda, né? Você tem aí 10 times cobrando um só, pode complicar. Mas eu não acho que vai dar nisso não, né? É um processo mais de boa, né? Não é que o Timão acionou a FIFA, não. Acionou a CNRD, vai ser uma coisa mais de boa aí. Enfim, uma cobrança mais formal, uma coisa de boa que não acarreta em transfer ban, sem tom de ameaça, assim, nada do tipo. Então, eu não acho que vá ser uma situação caótica e que vá prejudicar o Timão, não. Mas que a chance existe, caso algum desses times aí não goste dessa cobrança, né, ache hipócrita o Timão cobrar, pode sim resultar em um futuro transfer ban na janela do meio do ano. Mas vamos ficar na expectativa de que não vai acontecer. E bora prosseguir aqui com as informações. Júlio César é o novo gerente do Corinthians, né? É uma boa notícia no geral. O Júlio César ele já foi goleiro do Corinthians no passado. Então temos aí um cara que já conhece o clube, que já participou aí de fases do clube. Então ter ele como gerente, no geral, é uma boa notícia sim, né? Claro, não é algo que crave que vá ser bom o trabalho dele, né? Mas ele vem saindo aí do Red Bull Bragantino, né? E pelo menos por lá eu não vi nenhuma queixa, não vi nenhuma reclamação aí dele ter feito um trabalho que deixou a desejar no Red Bull Bragantino. Mas de qualquer forma, tá vindo para cá, já foi contratado, agora é aguardar para ver como é que vai ficar essa parte da gerência, né? Se vai ficar melhor ou não ao que já estava antes, né? Resta aguardar realmente, mas é interessante, né? Eu acho que esse ainda é o caminho ideal, né? O Timão ir atrás de ex-jogadores que tenham um vínculo com o clube, né? Ou foram ídolos, enfim, para poder gerar um ambiente mais saudável, com menos atrito, com mais diálogo. O problema é que existe o risco de panelinha, né? Mas até aí é um risco que existe em qualquer hipótese, né? Pior é você ter gente brigando ali e o elenco sofrendo por causa disso, né?
Mas está aí a informação, né? Júlio César é o novo gerente do Corinthians, ex-goleiro do clube. Resta saber se ele vai ou não fazer um bom trabalho, mas ficamos aqui na torcida que sim, né? Na expectativa que sim. Então resta agora apenas aguardar. Já foi confirmado, agora é só aguardar e termos aí o feedback nas próximas semanas do trabalho dele. Bora aqui falar sobre Memphis Depay. Memphis Depay, temos aqui três informações a respeito dele, né? Primeiro, Marcelo Paes quer renovar com ele. Marcelo Paes estaria encantado com o Depay nos bastidores, então está muito interessado sim em renovar com ele. Só que quem paga o salário é o clube, né? Não é o Marcelo Paes que paga o salário dele, mas enfim. O Paes quer renovar com o Memphis. Está com mais vontade do que nunca de fazer isso, inclusive. Além disso, o Memphis aí, né? Teve o seu fisioterapeuta contratado pelo Corinthians de maneira pontual. Não é um contrato fechado, mas assim, é de maneira pontual apenas, para ajudar na recuperação do jogador, né? É o Fernin, né? O nome dele aí é um fisioterapeuta espanhol que já atuou lá na Holanda para ajudar o Memphis aí recentemente e agora está aí no timão para ajudar ele nesses últimos momentos aí de recuperação, né? O Depay está em fase final de recuperação, falta pouco aí para ele poder voltar aos gramados, tanto pelo timão quanto pela seleção holandesa, né? Se tiver convocação ainda, é claro. Vai ter, né? Com certeza, obviamente. Mas da parte do Depay está muito perto de se recuperar. E aqui que entra, né, o terceiro tópico sobre ele, é que o Diniz quer ele urgente, né? O Fernando Diniz quer o Memphis Depay retornando de maneira urgente. Para ontem, assim, tipo, o Diniz já deve ter feito ali o panorama tático, já resolveu ali tudo e viu que o Depay hoje precisa sim estar à disposição. Resta saber se é como titular ou como banco de reserva, né? Creio eu que seja como titular ainda, né? Mas é aquela coisa, né? Será que o Lingard não pode quebrar esse galho por enquanto? Porque o Lingard só entra em final de jogo, cara. Eu acho isso incrível. Só coloca o Lingard em campo em final de partida. Isso aí é um bagulho que eu acho muito paia, né? Seria legal testar ele como titular, ver o que acontece, né? Mas enfim, tá aqui as três informações sobre Memphis Depay, né? Marcelo Paes quer renovar com ele, primeira informação. O fisioterapeuta espanhol dele vai agora atuar no Corinthians para poder acelerar a recuperação do jogador, mas é apenas uma coisa pontual, não é algo fixo. E o Diniz quer que ele volte de maneira urgente para ficar à disposição aí de ser escalado e usado, né, contra o Vitória, por exemplo, né, ou qualquer outro jogo aí, né, quando ele tiver recuperado a tempo, claro, né. Prosseguindo aqui, Romeu Tuma Júnior pede licença do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Por que isso aconteceu, então? Hoje, nessa segunda-feira, né? Estou gravando aqui à noite. Talvez você só esteja vendo aí pela manhã, né? Claro, manhã da terça. Seguinte, a Assembleia Geral que houve ali, né, a reunião para discutir a reforma do Estatuto, ela foi barrada pela Justiça. A Justiça ali identificou problemas, né, vistos ali em textos, enfim, barrou e aí, enfim, cancelou ali a reunião, né, dos associados. Isso teria, né, sido o motivo do Romeu Tuma preferir se afastar do cargo aí de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Só que isso também coincide com outra coisa, né? Porque hoje, por exemplo, ocorreu aí uma votação para decidir, né, se o Andrés, no caso, para avançar na decisão de expulsar o Andrés do Corinthians, e quem ia, né, oficializar isso aí era o Romeu Tuma, né? E aí, justo hoje, o cara pede licença, né? Então, pode ser que ele tenha pedido licença para não se envolver com esse lance do Andrés? Pode ser. Mas, a princípio, a informação é que ele se afastou por causa da questão aí da justiça tá barrando aí a Assembleia, enfim, e ele não está conseguindo adiantar essa novela, né, Fiel? Mas está a informação, né? A Assembleia foi cancelada pela Justiça e o Romeu Tuma aí pediu licença do cargo, né? Resta saber por quanto tempo. Enfim, ele pode voltar quando ele quiser, tá? Não é que ele largou o cargo, deixou vago, ele pode voltar quando ele quiser.
só pediu uma licença aí mesmo, bora ver aí se vai, o que é que vai rolar enquanto ele está afastado, correto? E seguinte, né, Fiel, eu deixei essa informação aqui para o final porque realmente, cara, se rolar, vai ser assim catastrófico para o clube, que é o seguinte: Corinthians foi denunciado no STJD e pode perder até 10 mandos de campo na Neoquímica Arena. Está aqui o texto, né? A Procuradoria apontou uma série de ocorrências disciplinares, entre elas o lançamento de objetos no gramado, falhas de segurança e até a invasão de um porco de pelúcia por drone. O clube também foi responsabilizado por injúria racial e atrasos. Além disso, jogadores e integrantes da comissão técnica corintiana foram denunciados por atos obscenos, agressões físicas e ofensas à arbitragem. Do lado do Palmeiras, a denúncia formal trata apenas da confusão no túnel de acesso aos vestiários após o clássico. Cara, isso aqui é num nível, gente. Sinceramente, espero muito que essa denúncia não vá adiante. Essa denúncia no STJD não vá adiante. Porque perder 10 mandos de campo na situação que o Timão está agora, gente. O Corinthians está na fase de grupos da Libertadores, abriu com vitória, né, tem essa vantagem. Mas o Timão está flertando com o Z4 no Brasileirão, gente. Querendo ou não, o Corinthians aí está na situação que perder 10 manos de campo pode prejudicar muito o clube, cara. No caso aí, pode enfiar o Timão no Z4 e pode ser difícil sair depois, cara. Espero muito que isso não vá adiante, né? E como o texto aqui fala, né, a informação aqui fala que o Palmeiras só denunciou a treta que rolou no túnel, né? Que teriam agredido ali o Luiz, enfim. Mas essas outras coisas aí, por exemplo, xingar a arbitragem, o pessoal jogar pelúcia dentro, sinalizadores, etc., pode sim ser provas fortes aí para rolar esse tipo de punição, cara. E eu espero muito que não aconteça, porque, gente, perder 10 manos de campo é catastrófico. Não tem técnico que segure esse tipo de situação. E se o elenco já tende a vacilar na Neoquímica Arena, com a torcida apoiando, imagina sem torcida em outros estádios, né? Cara, eu espero muito que isso aí não aconteça, né? Porque assim, a denúncia já rolou, beleza? A informação aqui que eu estou trazendo é a denúncia que rolou aí no STJD. Já rolou a denúncia. A questão é se vai ou não dar em alguma coisa. Se der em alguma coisa, é isso aí. A punição máxima de perder 10 mandos de campo na Neoquímica Arena. Vai pegar poeira a arena, gente. Espero muito que isso não aconteça, sinceramente, né? Mas, enfim, chegamos aqui ao fim desse blend. Comentei a tua opinião sobre qualquer tópico aí que tenha te chamado a atenção. Se você tem uma opinião pronta aí, eu vou ler e responder, tá bom? Forte abraço, tamo junto.